Bienvenidos a todos y todas a la live de Almanac no Bicentenário. En esta oportunidade vai falar conosco o professor André Machado, professor do curso de História da Unifesp. Eu vou começar fazendo algumas questões ao professor, mas vou fazer as questões em espanhol, porque é muito mais fácil e meu português é ruim. Então, André, quería preguntarte, ¿por qué es tan importante discutir desde la historia si la independencia de Brasil fue una transición pacífica o una historia de conflictos? Bem, boa tarde a todos, boa tarde a Valentina, boa tarde a Cláudia. Gostaria de agradecer imensamente o convite para estar conversando aqui com vocês sobre esses temas que, enfim, eu venho trabalhando já há alguns anos. E como a gente estava discutindo um pouco aqui no pré, né, a pré-conversa mesmo, né, a efeméride traz a oportunidade da gente estar retomando essas questões com maior foco da sociedade, né, com maior atenção da sociedade em relação a esse tema da independência. Bem, esse tema, se a independência do Brasil ela foi uma transição pacífica ou se ela foi uma história de conflitos, é um tema recorrente na historiografia brasileira, né, sobre vários ângulos. Então, desde aqueles historiadores que defenderam a ideia de que foi uma transição pacífica, porque, enfim, existiam interesses comuns que permitiram, né, permitiram acordos, né, e a diminuição de conflitos na construção desse Estado Nacional, até aqueles que insistiram de uma forma em maior ou menor intensidade na questão dos conflitos. Porque, do meu ponto de vista, isso é importante, quer dizer, não só do meu ponto de vista, né, parece claro que isso é importante do ponto de vista da historiografia de modo geral. Né? Bem, não é novidade para ninguém que a história das formações nacionais, a história da formação de cada um dos estados nacionais, é um dos pontos centrais da historiografia, né, em todos os lugares. E o ponto específico da formação, ele é em si mesmo um mito de origem que tem consequências para além do seu caráter histórico. Né? Você tem isso espraiado para isso, toda uma percepção que essa sociedade tem de si e uma certa identidade que se forma a respeito do que é ser brasileiro, ou do que é ser argentino, ou do que é ser estadunidense. Então, a ideia de que o Brasil se forma sem conflitos me parece uma coisa que reverbera até hoje na sociedade como se criasse uma identidade típica brasileira, inclusive um pouco que enxergada assim também internacionalmente, não só para consumo interno, mas também para consumo externo. Né? Então, que o brasileiro ele é pacífico, que o brasileiro ele tende a não entrar em conflitos, tende a buscar um acordo. Né? E isso é tanto a direita como a esquerda. Né? Então, quando há debates em torno dessas questões, é muito comum que a independência ela seja reivindicada como uma demonstração desse caráter pacífico do brasileiro. Né? Então, a direita, a ideia de que não, o brasileiro não quer o conflito, o brasileiro não gosta da radicalidade, o brasileiro prefere o centro político, o brasileiro prefere uma situação em que os conflitos não emergem, ao passo que isso também, de certa forma, é reivindicado pela esquerda. A ideia de que no Brasil as coisas não funcionam, não caminham, porque aqui não houve uma grande revolução. Então, como aqui nunca houve uma revolução, então é tudo assim, desse jeito, meio mal resolvido, uma coisa que não acontece, de caráter definitivo. Né? Então, e aí sempre se associa outras sociedades que teriam esse caráter conflitivo. Né? Então, é muito comum, né, que
qualquer mesa de bar, né, o debate chega, olha, se fosse em Paris não aconteceria tal coisa, né, que acontece aqui no Brasil, porque lá em Paris, né, eles são acostumados ali a ter um conflito, sangue e tal, mas aqui não. Né? Então, esse debate ele é importante porque ele cria, né, um mito de origem, que é esse mito de origem do brasileiro pacífico, do brasileiro que não gosta de conflitos. Não é? E eu sempre tenho insistido um pouco com os meus alunos, né, com meus orientandos, né, quando essa pergunta surge, porque eu costumo dar essa disciplina de formação do Estado Nacional e tal, eu digo, isso é importante pelo quê? Você não pode se pegar, né, no resultado do processo de independência, que foi de um Estado conservador, que manteve a escravidão, que manteve a monarquia, a casa reinante. Você não pode pegar aquele resultado, né, desse processo e entender que o processo foi isso. Né? Quando você simplesmente toma o processo e pensa que o processo quer dizer, o resultado desse processo é o processo em si, você silencia vários dos projetos políticos que não eram aquele projeto político que venceu. Né? Então, no meu entendimento, você não partir do pressuposto que é um processo pacífico, e sim olhar os conflitos, permite com que você enxergue a multiplicidade de possibilidades que existiam naquele momento e que não venceram, porque, enfim, pelo motivo que todos nós sabemos, que as forças são desiguais, né? As disputas, enfim, sempre acabam impondo um vencedor. Entonces, en ese contexto, André, ¿qué puede ser considerado una guerra de independencia para Brasil? Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante. Né? O que é uma guerra de independência? Né? Então, primeiro, acho que a primeira questão mais importante é pensar no que era a independência para aqueles homens em si mesmos, né? Aqueles homens que estavam ali, o que eles acreditavam que era o real significado da independência. Eles estavam lutando exatamente pelo quê? Então, nesse sentido, a gente tende a achar que as guerras de independência são apenas e tão somente os conflitos que opõem, de um lado, brasileiros e portugueses, né, e que se dão única e exclusivamente pela definição de para que lugar cada uma dessas localidades, a Bahia, o Ceará, Pernambuco, São Paulo, para cada uma dessas províncias, a que governo ela se submeteria? Se seria o governo do Rio de Janeiro ou o governo de Lisboa. No entanto, eu entendo que as guerras de independência, elas se englobam em um contexto muito maior, porque a independência em si mesma, ela está inserida num contexto muito maior. A independência, ela é apenas um dos episódios, né, ou um dos resultados possíveis de um processo mais amplo, que é a crise do antigo regime. Então, a partir do momento que você tem a crise do antigo regime, quando você tem aquilo que o Istvan definiu de uma forma tão precisa, né, a impossibilidade de você manter as reproduções, né, da vida social da forma como estavam, né, e você entra numa encruzilhada em que a situação se torna insustentável e você precisa de um caminho, né, para sair daquela crise. A independência, ela é uma dessas possibilidades, mas ela não engloba em si mesmo todas as soluções, todas as respostas para aquela crise. Não é? Então, nesse sentido, primeiro de tudo, né, o que eu venho insistindo é que você não pode pensar essas guerras de independência circunscrevendo até 1822 ou até 1823, né, quando você tem ali a adesão não, né, você tem
a submissão ou a incorporação da Bahia, a Maranhão, Pará, essas incorporações oficiais, as guerras elas acabam acontecendo num período muito posterior também. Né? Então, o que eu venho defendendo já há algum tempo e cada vez mais eu vou me convencendo disso, é que a gente tem que considerar essas guerras de independência pelo menos até 1824. Me parece claro que até 1824, isso é uma situação, 1824, começo de 1825, essa é uma situação absolutamente indefinida em boa parte do território, e você tem uma série de eventos que vão criando teias em várias partes do território que permitem com que isso que se chama de independência continue sendo questionado. Né? Porque isso que nós chamamos de esses conflitos que acontecem em 23 e 24, muitas vezes se dão muito menos pela disputa se esses territórios vão ficar sob a submissão do Rio de Janeiro ou de Lisboa, e muito mais sobre que tipo de Estado que está se criando. Né? Então, para não me estender muito, mas só para complementar essa ideia, quando você pega, por exemplo, no caso do Pará, né, você tem conflitos de um lado e do outro, em que os dois grupos reivindicam estar lutando pela verdadeira causa da independência. Né? Os dois lados reivindicam isso. Né? Agora, o que é a verdadeira causa da independência para um lado e para o outro? Para um lado, a verdadeira causa da independência é manter o status quo, não é tentar diminuir ao máximo as mudanças possíveis, inclusive, em grande medida, reverter as mudanças que já tinham acontecido durante as Cortes de Lisboa. Né? Ou seja, aquilo que tinha se avançado, digamos, em termos liberais, né, ou de direitos e tal, vários que reivindicavam a defesa da verdadeira causa da independência queriam voltar atrás desse processo, enquanto que outros, pelo contrário, viam na independência uma ideia de revolução. Né? O que seria o razoável de se supor. Não é? Você, ao mesmo tempo, tem na Bahia, né, movimentos de conflitos de grande proporção, como a Revolta dos Periquitos, por exemplo. Né? Você tem em Pernambuco a Confederação do Equador, que, como vários historiadores já demonstraram, não é originalmente um movimento separatista, né? Ele vai se tornando, a partir de um determinado momento, né, o projeto separatista ele vai ganhando contornos, mas inicialmente ele não era. Né? E o que está, de fato, colocado na mesa é que independência é essa, né? Que Estado que está se formando. Né? Então, essas guerras de independência, elas são, em grande medida, guerras para definir que Estado está se formando, qual é o tamanho do Brasil e o que, de fato, são os brasileiros. Y en ese sentido también pensaba que un fenómeno muy interesante del proceso brasileño es que se mantiene el territorio que había sido del antiguo, digamos, de la antigua América portuguesa. Y en tu criterio o a tu juicio, ¿qué garantizó esa integridad, los intereses de las élites, la guerra? ¿Por qué se mantiene essa integridad del território? Então, essa é a grande pergunta da historiografia brasileira, não é? Porque, de modo geral, os territórios das antigas colônias, eles foram divididos, né? Quando se pensa na questão da América Hispânica, por exemplo, no caso mais claro. Não é? Na verdade, a historiografia brasileira insistiu bastante nisso, né, e tentou ver nisso uma exclusividade do processo brasileiro, né, ainda que outros processos sejam tão intrigantes quanto, né, como, por exemplo, o processo territorial norte-americano, por exemplo, né, que não só se manteve, como se expandiu imensamente. Não é?
Mas, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que chama a atenção e que foi tema de discussão, é tema de discussão desde o século XIX. Né? Justamente essa ideia, né, de por que se mantém o território nacional é que dá cabo, na maior parte das vezes, a ideia da existência de uma confluência de interesses comuns que permitiria esse acordo, esse arranjo, e que facilitaria, então, essa manutenção. Então, quando você pega, desde os clássicos da historiografia brasileira, né, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, eles vão insistir muito nessa coisa dos interesses comuns, que foram os interesses comuns que favoreceram a unidade territorial, e aí, do meu ponto de vista, justamente, né, pelas experiências desses homens, né, do espectro político, no qual eles se colocavam, muito vinha essa ideia, né, de uma revolução incompleta, de uma coisa que não se termina, né, então, que você sempre arranja um jeito de pular, né, o caminho revolucionário, conflituoso, né, até passando por explicações mais recentes, como, por exemplo, do Felipe Alencastro, né, que vai dizer, olha, a unidade territorial se mantém porque você precisa do tráfico negreiro, e para manter o tráfico negreiro você precisa de um representante diplomático de força, que seria a Casa de Bragança, não teria nenhuma outra parecida na América Portuguesa. Então, esses territórios, esses poderes locais se submeteriam ao imperador. O que é uma explicação muito interessante, mas que não guarda, né, eu já falei isso em vários fóruns, não guarda resguardo na realidade, porque, enfim, a primeira coisa que o Dom Pedro abriu mão ao chegar ao poder foi justamente o tráfico negreiro, que era óbvio, né? Ele ia precisar negociar com a Inglaterra, e isso era uma coisa inegociável para a Inglaterra, né? Enfim, né? Foi justamente uma das primeiras coisas que ele abre mão, e é justamente essa elite que não tinha poder de representação diplomática, tal como a Casa de Bragança, quando assume de fato as rédeas do Estado, que consegue postergar o tráfico, ainda que de forma ilegal, mas consegue postergar, né, por 20 anos. É uma coisa absolutamente impressionante. Então, do meu ponto de vista, a ideia de interesses comuns, ela é muito frágil, porque quando você olha a realidade das diversas províncias, elas são muito diferentes entre si. Ainda que existam, né, algumas coisas em comum, né, a estrutura produtiva de províncias como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, ela é muito diferente, por exemplo, de províncias como o Maranhão ou o Pará. Né? A escravidão é, de fato, um fator que está espalhado por todo o território, mas ele não é igual, o peso não é igual em todas as províncias. Não é? Então, o que explicaria isso? Do meu ponto de vista, você tem uma série de questões que são mais gerais, não é? E que possibilitam isso, e algumas outras questões que são um pouco uma confluência de eventos que acabam permitindo com que isso aconteça. Né? Então, assim, numa estrutura mais geral, uma coisa que facilita a unidade desses territórios, do meu ponto de vista, é que em muitos desses territórios você tem uma divisão entre os grupos locais, o que mostra que não era fácil conseguir encontrar interesses comuns em todo o território, porque você não conseguia encontrar, desculpe, interesses comuns e uniformes dos grupos de mando e poder, nem dentro das províncias. Então,
muitas vezes as submissões desses territórios ao Rio de Janeiro se deu por um motivo que eu já tinha visto na minha tese e que cada vez mais enxergo em outros lugares. A Cecília Helena, alguns fóruns atrás, chegou a mencionar isso também, essa ideia, de que em muitas situações a submissão ao Rio de Janeiro era a necessidade que você tinha de uma força externa para possibilitar que algum desses grupos se tornasse hegemônico. Então, por exemplo, no Pará isso é claro, né? Isso é claríssimo, né? Que você trazer um poder de fora permite com que um desses projetos políticos se torne hegemônico. O que nos faz pensar se tivesse acontecido aquilo que muitos grupos no Pará esperavam, que era a chegada não de uma tropa, de uma força naval vinda do Rio de Janeiro, mas sim de uma força naval vinda de Portugal, e que de fato estava sendo preparada, não é? Que de fato estava sendo preparada, que de fato estava sendo montada, que de fato tinham portugueses que já tinham residido no Pará e que tinham sido expulsos e mandavam cartas para Belém contando da frota que estava sendo preparada, né, e que não aconteceu, enfim, porque Dom João teve problemas mais graves para resolver no próprio quintal do que se preocupar com a América. Mas isso me parece uma coisa importante, sobretudo num contexto em que as forças elas são muito desiguais, né? Porque o Rio de Janeiro ele já tem clareza, desde antes, né, do processo mais evidente de independência, que a guerra acontecerá e ele se prepara para isso, né? Então você tem ali o Bonifácio, por exemplo, costurando, pedindo apoio externo e buscando trazer militares europeus para o Rio de Janeiro de forma escondida. Você tem o próprio contrato com o Cochrane, que era um oficial de marinha britânico extremamente famoso no mundo inteiro, que já tinha sido importante na independência do Chile, e já tinha, que só de ouvir falar do nome dele já causava um certo terror. E o fato é que essas forças, mesmo não sendo, né, forças gigantescas e poderosas, né, quando a gente pega os números dos barcos, do número de tropas, mas é evidente que essas forças, quando tiveram no jogo, né, de forças das guerras de independência, elas tiveram um poder de desequilíbrio enorme, né? Então, eu costumo sempre lembrar do caso do Pará, que quando o Greenfield chega lá com 90 marinheiros, né, ele diz que ele tem uma frota enorme atrás dele. Na verdade, ele estava mentindo, né? Só que essa mentira só serviu para o processo inicial. Mas depois disso, esses 90 marinheiros que estavam naquele barco, que para nós parece que é um número desprezível, ele foi responsável por massacres na província e também por garantir, né, uma certa estabilidade durante vários meses, né, a ponto do governo da província a todo momento pedir para que ele não fosse, porque se ele fosse, a província entraria em guerra. Então, é mais ou menos assim que eu vejo, né? Y en estos conflictos o en esta situación, esta independencia conflictiva o este planteo de que es una independencia que tiene conflictos, ¿qué lugar tienen las cuestiones raciales para vos, los derechos y el control de la mano de obra? ¿Tienen un lugar importante en esta conflictividad que trae la independencia o que queda un poco silenciada, sobre todo para el público en general, no tanto para la historiografía? Sim, as questões de raça, de controle de trabalho, né, eles entram um pouco nessa ideia do que eu estou dizendo, de que a independência não é uma simples separação de Portugal ou se manter ligado a Portugal. A independência é, na verdade, a ideia de nós vamos formar um novo pacto político, né? Então, a gente muitas vezes esquece disso, né? A gente ensina isso para os alunos e muitas vezes se esquece disso, né? A ideia da formação dos Estados Nacionais no século XIX estava ligados à ideia da formação de novos pactos políticos, né? Então, quando esses homens
se põe, né, sobre a ideia de uma independência, olha, está acontecendo, vai acontecer uma independência, não vai acontecer uma independência, o que se coloca para eles é a possibilidade, para vários desses homens, né, para homens que viviam em condições sociais subalternas, né, por questões, enfim, de controle da sua mão de obra ou por questões raciais, evidentemente que para muitos deles a independência se torna a possibilidade de mudar esse cenário. Então, isso para mim é cada vez mais claro, cada vez mais claro. Né? Então, eu venho citando aqui alguns lugares em que isso é evidente, né? Por exemplo, na Bahia, né? Que a gente sabe que, assim, justamente nos lugares em que você teve mais conflitos, é que isso se torna mais evidente. Na Bahia, né, você pega um pouco antes do conflito final com os portugueses, né, a expulsão do Madeira e tal, o presidente interino da província dizendo, olha, a separação com Portugal é um processo mais ou menos claro, né, que vai acontecer. A manutenção da ordem interna que eu não sei se nós vamos conseguir fazer de uma forma tão clara e tão evidente. Não é? E é de fato o que tem maiores desdobramentos depois. Então, no processo da guerra de independência, né, é uma coisa na Bahia muito interessante, porque ao mesmo tempo que você tem a necessidade de reforçar as tropas, né, ao mesmo tempo que você tem a necessidade, né, de encorpar, né, a força que vai fazer frente aos portugueses, à Madeira e coisas desse tipo, você tem uma preocupação das lideranças, né, da elite local, em ir afastando aqueles que são chamados de radicais. Então, a todo momento, você tem, né, prisão, a retirada das tropas e tal, e muitos personagens, inclusive, que lá na frente vão ser personagens importantes em revoltas regenciais, então, como, por exemplo, o Sabino. Né, é um que é visto como um radical ali na época da independência e que é retirado. Na Bahia, o Labatut, né, o comandante francês, também desmobiliza uma tropa de índios, por exemplo. Né, e tem essa preocupação, né, de tirar aqueles que eram considerados indesejados. Né? O Craig coloca isso, né, o professor Hendrik Craig coloca isso de uma forma clara, como causa, né, uma estranheza, um mal-estar, a presença de tantos negros nas tropas, né, como isso acaba desorganizando uma forma de organização social que vinha ali da colônia, de quem pegava em armas, quem não pegava em armas e tal. E não por acaso o conflito que você vai ter lá na frente é o conflito com as tropas, né, com os periquitos, que é a tropa de homens chamados homens de cor. Em Pernambuco, a mesma coisa, né? Enfim, você tem o conflito em 1824, de certa forma, retoma alguns conflitos de 1817, que passam também por conflitos raciais. Né? Então, o Denis Bernardes, acho que fez uma ponte muito interessante entre um processo e outro, né? E a todo momento indica isso, né? De como aspirações dos homens negros, dos escravos, como tudo isso, né? O 1824, para grupos pernambucanos, né? A Confederação era preocupante para grupos pernambucanos a ponto de se unirem e derrubá-la, não porque ele era um processo contra o Rio de Janeiro, mas porque ele parecia a abertura para um projeto radical que tinha sido desenhado em 1817, um pouco meio que retomado em 1823, e que atemorizava a essas pessoas. E no Pará, né, que é o caso que eu sei mais, isso é claríssimo, né, na questão do controle da mão de obra desses indígenas, que eram obrigados a trabalho compulsório por leis coloniais,
né, e que viram nisso a possibilidade de pôr fim a essas leis coloniais, né, e de acabar com a sua obrigação ao trabalho compulsório. Só para concluir isso, né, por isso que eu venho insistindo nesses últimos trabalhos, o quanto o trabalho compulsório no Brasil, isso não só em relação aos indígenas, mas também a outros grupos, é ao mesmo tempo uma herança e uma reinvenção. Isso não só no Brasil, isso na América como um todo. Né? Quando você pega, por exemplo, o caso da Bolívia, que é o caso mais claro, né? A Bolívia ela reverte um processo de proibição que se tinha da obrigação ao trabalho compulsório dos indígenas e reinventa isso no Estado Nacional. No caso do Pará, você questiona isso, né? Você coloca, olha, é um novo Estado, é um Estado de liberdade, é um Estado liberal. Então você não pode obrigar as pessoas a trabalharem. E aí eles usam um argumento que se usou em Cádiz, né? Que você não pode impor a compulsoriedade de trabalho aos cidadãos. Isso foi dito em Cádiz, mas não foi dito de forma explícita em Lisboa. Mas é muito interessante como os indígenas no Pará reivindicam para si a condição de cidadãos como uma forma de reivindicar para si também o direito de não serem obrigados ao trabalho. Então, nesse sentido, a independência ela tem um contorno muito mais amplo do que estar ligado ao Rio de Janeiro ou a Lisboa. Esto me hace pensar en una contraexperiencia o en una experiencia que ocurre en Perú con los indios iquichanos, que en realidad son indios realistas, porque lo que no quieren perder es los derechos y el estatus social que tenían durante la colonia, digamos, ¿no? Esto se da también en algún espacio brasilero, digamos, grupos que uno pensa, digamos, a los cuales la independencia parece no otorgarles derechos, sino quitarles derechos que tenían durante la época colonial. Esse é um fenômeno que acontece em vários lugares na América, né? Não só no Peru, mas, por exemplo, a Marcela Echeverría também. Né? Sim, em Colômbia. Nossa editora também lembra desse processo na Colômbia. No Brasil, a gente também tem alguns casos. Os casos que eu me lembro mais claramente são principalmente em Pernambuco. E eu acho que existem vários motivos para se pensar nisso, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, olha, mas né, por que né, eu mesmo já me questionei sobre isso, né, por que os indígenas seriam favoráveis a um processo, né, que os obrigou ao trabalho compulsório, né, enfim. Mas o fato é que esses indígenas, e aí quando a gente está falando, né, fique claro que são os indígenas que viviam nas vilas, né, tinham algum grau de integração ao mundo dos brancos, né, não eram aqueles indígenas que estavam na floresta, né, é desses aqui que a gente está falando. Esses indígenas eles desenvolveram ao longo do tempo uma série de negociações com essas sociedades monárquicas. Né, quando a independência acontece, né, as monarquias ibéricas elas têm séculos de experiência na negociação com esses povos, e o inverso é verdadeiro. Né? O inverso é verdadeiro. Então, o João Paulo Peixoto Costa, né, fez um trabalho justamente sobre essa região, né, de Pernambuco, Ceará, né, e é muito interessante assim, quando ele mostra, quando Dom João se instala no Rio de Janeiro, né, alguns indígenas do interior do Ceará vêm do Ceará até o Rio de Janeiro para conversar com Dom João, eles são recebidos pelo Dom João, e eles trazem, né, a fim de fazer a sua negociação, eles trazem documentos que, em alguns casos, tinham décadas. Né, e isso sempre me pareceu muito interessante, né, a lógica desses povos de conseguir guardar esses documentos, porque na sua lógica, né, eles entendiam que aquilo tinha um valor para os brancos, né, então era uma coisa que era necessária para que eles negociassem.
No caso brasileiro, né, nesses casos que a gente está falando, principalmente em Pernambuco, há várias coisas envolvidas. Primeiro, né, há um certo questionamento se o novo governo respeitaria os interesses que tinham sido negociados com a monarquia antes da independência. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que parece o mais comum, é que muitas vezes esse alinhamento ao Dom João ou coisas desse tipo se davam muitas vezes por questões locais. Então, por exemplo, um caso clássico de Pernambuco, né, que é a famosa situação lá dos indígenas da Vila de Simbres, que era esses indígenas, eles já tinham se manifestado, por exemplo, a favor das Cortes de Lisboa, já tinham feito reivindicações utilizando todo um discurso liberal e tal. E aí, depois de um determinado momento, eles foram classificados, né, em todos os documentos como ultramonarquistas, como terríveis, né, favoráveis ao Dom João e tal, não sei o quê. Mas o que, na verdade, estava se colocado é que no processo, né, da instalação das cortes, enfim, que o governo liberal toma conta, tal, não sei o quê, você tem uma série de atitudes que são identificadas pelos indígenas como prejudiciais a eles, né? Então, mudança da liderança ali da vila, né? O avanço dos interesses pelas terras indígenas. Então, esses indígenas passam a associar os liberais, né, que posteriormente serão aqueles mais favoráveis à independência, como aqueles que, enfim, estão avançando sobre suas terras, sobre sua autonomia, né, e passam a buscar um aliado do outro lado. Então, o que vale pensar para a questão dos indígenas, esse processo de independência, e que eu acho que vale pensar para outros grupos também, é que eles respeitam, eles enxergam esse processo de independência, né, ele é o contexto maior, mas que responde também a certos interesses locais e pontuais que são próprios desses grupos, né? Então, esses grupos, eles vão, por exemplo, no caso dos indígenas lá do Pará, né, eles vão usar o vocábulo liberal, eles vão reivindicar a condição de cidadão, mas sempre observando os seus interesses próprios, né? Então, não ter mais a obrigação do trabalho compulsório, enfim, ter maior participação política, o avanço na sua autonomia e coisas desse tipo. Bueno, y una última pregunta, quizás también los colegas que están participando de la live tienen otras preguntas, pero quería preguntarte sobre los estudios acerca de las provincias, que en el último tiempo han aumentado en calidad y en cantidad, y quería que nos contaras a tu criterio, a tu juicio, cuáles son las ventajas y desventajas, lo que hemos ganado conociendo mejor las provincias y la dinámica de las provincias, y qué cosas a veces quedan invisibilizadas en estos estudios, ¿no? Sobre todo en las aproximaciones que tienen en cuenta lo nacional o lo global también, ¿no? Acho que essa é uma pergunta que vale não só para os estudos a respeito da independência, mas que vale para qualquer estudo historiográfico, né? É uma coisa que eu insisto bastante com os alunos a respeito de qual é a lógica que determina o recorte espacial do problema, né? Que você precisa submeter essa lógica de recorte a uma lógica do problema, né? Eu escrevi há alguns anos atrás um artigo que saiu na revista Anos 90, que eu discutia justamente isso, os impasses, né, na definição entre a história nacional e a história regional, em que eu justamente privilegio a discussão sobre a independência, né? Então, eu acho que o estudo sobre a independência, quando foca, né, nas províncias, ele é muito importante porque ele faz com que esse processo ele ganhe em complexidade e permite, por exemplo, que a gente tenha mais dificuldade em aceitar a ideia de que havia interesses comuns, por exemplo. De fato, há interesses comuns, mas não interesses comuns fortes o suficiente, né, para igualar toda essa classe de poder e mando
num único pacote. Mas, ao mesmo tempo, muitos desses estudos que têm como foco a província, eles são feitos de uma forma um pouco meio que automática, né, a partir da origem das pessoas. Então, de certa forma, assim como a história nacionalista ela é um processo que nos limita, né, no sentido, olha, vou pensar que a independência, né, e vou pensar um espaço nacional e não vou pensar que isso, na verdade, é um processo, né, que tem uma dimensão internacional, né, enfim, é apenas um episódio de uma grande crise, né, que afeta todo esse mundo ocidental. Muitas vezes o estudo sobre as províncias também é um reflexo de uma perspectiva, de uma cultura historiográfica que está ligada à própria formação das pessoas, né? Então, eu sempre cito, né, que, por exemplo, quando você pega determinadas universidades no Brasil, o número de disciplinas ligadas ao estudo das províncias é o mesmo número de disciplinas dedicadas ao estudo de história do Brasil, por exemplo. Né? O que acaba se refletindo depois nos programas de pós-graduação, nas teses e dissertações, trabalhos que podem ter várias temáticas, mas que têm um recorte espacial sempre muito definido, que é o daquele estado, né, anterior à província. Então, isso é um problema, uma amarra historiográfica muito complexa, porque se você pode falar sobre variados temas, mas o teu recorte ele é sempre o provincial, né, ou ele é sempre o estadual, então isso significa que provavelmente nem todas as perguntas historiográficas que se faz, né, elas vão ser atendidas satisfatoriamente pelo recorte espacial que você estabeleceu. Então, quando você pega, por exemplo, na minha própria tese, né, quando eu pego ali a situação do Pará, você não consegue entender o Pará se você não perceber que a situação do Pará, para a situação, o desfecho da situação do Pará, é fundamental o que vai acontecer no Maranhão. É impossível você entender o que acontece no Pará se você não entender que está extremamente ligado ao Maranhão. Assim como existem pretensões em Goiás, pretensões no Mato Grosso, né? E que o que vai acontecendo em um lugar e outro, ele vai definindo o que vai acontecendo no Pará. Ao mesmo tempo, não é possível entender a independência nessa localidade sem pensar isso como um fenômeno que, de fato, é um fenômeno que está para além dessas províncias e que está para além do Brasil, né, que está, na verdade, para além do Império Português. É um processo que tem correlações amplas em vários lugares que estão vendo esses processos acontecendo e, a partir do que vem, do que esses processos acontecem, estabelecendo um novo horizonte das possibilidades que estão colocadas. Sí, pensaba también que vos, si entendí bien, señalaste como el final del proceso y de independencia brasilero, el año 24, y es un año, o entre el 24 y el 25, es un año importante para América Hispana también, porque es el final de las guerras de independencia para el área hispanoamericana del sur de América, e incluso para territorios en los que, como el Río de la Plata, la independencia se había adquirido antes. Sin embargo, que el resto de América esté independiente es un elemento que permite empezar a consolidar la independencia de los otros estados. Ahí de vuelta entonces, esto que vos mencionabas recién, de los límites que puede llegar a tener un estudio muy localizado si no se vincula con las regiones que integra de una manera u otra, sean estas estados nacionales o parte de un mismo estado que se está construyendo. Me parece que esa óptica es muy, muy interesante. No sé si hay preguntas, para no extendernos más, si hay preguntas entre los colegas. Le damos la palabra. Daiane. Obrigada, professora. Professor André, eu queria te parabenizar
não só pela apresentação, mas pela sua tese, que eu estou mergulhada nela já faz alguns dias. Não pela apresentação em si, mas pelo meu foco de trabalho, que atualmente é as instituições fazendárias em Pernambuco. E eu já estava preparando uma pergunta e acabou que a Valentina tocou na questão automaticamente aí como a última questão, que é pensar nesses blocos provinciais, né, de interesse e de cooperação. Né? Acho que é dessa maneira que você trata na tese, né, como blocos de cooperação. E aí eu estava pensando um pouco sobre como essa cooperação é também tratada de alguma forma como uma dependência fiscal, né? No caso do Pará em relação ao Maranhão, mas eu noto muito isso em relação a Paraíba e Ceará em relação a Pernambuco. Então, como pensar esses projetos que são tão múltiplos, né? De alguma forma, sem esse apoio fiscal de outras províncias, que acabam sustentando a possibilidade desses movimentos de dependência das tropas que estão trabalhando nessas províncias, né? E aí acho que essa debilidade fiscal das províncias acaba aproximando esses múltiplos projetos entre si, porque acho que é impossível pensar, por exemplo, numa separação total da Paraíba se ela não tiver o apoio fiscal de Pernambuco para conseguir fazer isso. Não sei se faz sentido meu raciocínio, mas é uma coisa que eu tenho tentado trabalhar na tese, apesar de ser específica sobre Pernambuco, tentando correlacionar com as outras províncias do norte, né? Eu acho que é isso. Mais uma vez, parabéns e muitíssimo obrigada. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que você toca num ponto que, se eu pudesse lhe aconselhar, eu diria, vai com esse foco, porque essa é uma grande questão. Esse é um dos pontos, não é o único. Né? Não se trata apenas de uma questão fiscal, né? Mas uma questão também de interesses comerciais, não é? Que faz... Porque qual é a questão? Né? A gente pensa sempre um pouco assim. A independência, Portugal ou Rio de Janeiro. Mas, na verdade, no meio disso, tem uma série de outras possibilidades. Então, assim, a Confederação do Equador foi muito inteligente nisso. Né? Muito inteligente nisso. Porque, assim, não era uma coisa assim, Pernambuco. Não era Pernambuco. Né? Era Pernambuco ali, o foco de radiação. Você tem uma Confederação do Equador que é muito própria do Ceará, muito própria, né? Extremamente radicalizada, tá, não sei o quê. E eles contavam com a adesão do Maranhão e do Pará, e você vê que a reverberação do que está acontecendo ali em Pernambuco, no Ceará, no Maranhão e no Pará. Agora, não virou, né? E um pouco a nossa memória apagou essa ligação entre uma coisa e outra, porque não virou, mas quando você olha os documentos, você percebe que há negociação a todo momento. Só que qual é a questão? Né? Os políticos ali ficaram esperando, né? Ficaram ali esperando para ver o que ia acontecer. Há um processo assim muito, 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 muito interessante, que é o processo do Batista Campos. Batista Campos é um cônego, né, que depois se torna Acertiago, acho que é isso que chama, enfim, era o vice ali no Grã-Pará, e ele se torna um político de grande influência, então, não sei o quê, mas o grande poder dele eram os jornais. E a grande questão é que quando quando o Greenfield chega ali, né, há um conflito, e aí ele é acusado de ser responsável pelo conflito e é mandado para o Rio de Janeiro. Ele é absolvido, aí na volta ele passa por Pernambuco, né? Ele passa por Pernambuco e depois chega ao Pará. E aí, quando chega no Pará, né, já tinha tido o envio de cartas convidando para a Confederação do Equador e essas coisas todas. E aí, na primeira oportunidade, o presidente de província prende o Batista Campos e prende uma série de outros opositores a ele sob a acusação de que eles estavam a mando da Confederação do Equador. Detalhe, ele faz isso quando sabe que a situação lá no Pernambuco está ruim e que a situação tinha sido controlada no Maranhão. Né? E aí ele faz isso realmente como um uso político, de jogar esses caras para fora,
né, usando a confederação como argumento. Agora, o que é interessante? O Batista Campos negou isso veementemente, né? E isso ficou pelo menos uma década assim. Quando você tem o processo de discussão das reformas constitucionais em 1833, 34, quando o Batista Campos já estava bastante combalido, né, enfim, já mais velho, já com todas as coisas, vem um periodista do Maranhão e se estabelece lá, o Lavoie Papagaio, e publica um jornal chamado Sentinela da Liberdade, Sentinela do Maranhão, com a Guarita no Pará. Enfim, já era uma referência ao Cipriano Barata. E aí ele vai publicando alguns números, e aí, bem, primeiro, os homens da Confederação do Equador passam a ser louvados, então, em 1834, nesse jornal, como exemplos daqueles que queriam, né, descentralização, e qual não é a minha surpresa, num determinado número, em que se acusa, né, o Batista Campos de ser favorável ao Dom Pedro, enfim, que era a acusação que se fazia, né, sempre, olha, um conservador, mas enfim, ele era, na verdade, um radical, um liberal radical. Um desses jornais sai, então, a declaração do Lavoie Papagaio dizendo assim, é um absurdo se dizer isso, porque quando o Batista Campos estava em 24, no Rio de Janeiro, né, Dom Pedro prometeu mundos e fundos ao Batista Campos se ele se opusesse à Confederação no Pará, e ele disse que não faria isso. Né? E aí depois ele para mesmo em Pernambuco, né? Existe toda uma série de especulações, o que ele realmente foi fazer lá em Pernambuco e tal. Mas ali no processo, né, no calor da situação, ele negou que tivesse qualquer envolvimento. Ou seja, nem sempre os registros dos documentos, talvez se não tivesse a publicação desse jornal, a gente não soubesse até que ponto esses homens estavam realmente ligados a essas possibilidades de arranjos. No caso do Pará, existe ainda um caso que não é fiscal, mas que é muito interessante, que são essas regiões do norte de Goiás e do Mato Grosso. Né? E aí é muito interessante, porque por que elas se ligam ao Pará? Porque existem rotas que ligam ao Pará. Né, porque existem comércios que se desenvolvem com o Pará. E aí, isso é uma coisa de tão longo prazo que, de certa forma, esses movimentos insurrecionais vão dar um pouco, em parte, justificativa para a formação de um novo Estado, que é o Tocantins. Né? Você vê como isso guarda, né, uma consequência de longo prazo. Então, é por esse motivo que eu não vejo sentido nas pessoas pensarem assim de uma forma tão casual, a independência no Ceará, ou mesmo a independência na Bahia, para pensar uma província maior. Mas isso é o que, de fato, vem acontecendo, inclusive de províncias que não existiam. Então, provavelmente, alguém já leu algum livro que ou tem esse título, ou tem essa temática, Independência no Paraná, que não existia. Ou a independência no Amapá, que não existia. Né? Porque essas lógicas das historiografias locais, muitas vezes, não permitem pensar que os territórios também são historicamente construídos. Não sei se... há outra pergunta, Henry? Boa tarde a todos. Parabéns, André, pela apresentação, pela fala, pelas respostas instigantes. Eu concordo muito com quase tudo que você disse. Eu me lembro também que é muito importante, seria muito importante na historiografia do Norte pensar as relações, as concorrências entre Bahia e Pernambuco, porque tem uma história, trajetórias bastante diferentes, mas muito proximamente conectadas durante essa época. Mas eu fico pensando numa outra pergunta, como esse problema da historiografia regional, dos estudos sobre independência no Paraná, como você acabou de lembrar, mas como é que a gente vai conseguir fazer uma nova história, digamos, integrada, uma história global da independência, ou é impossível fazer uma nova síntese, digamos,
da história da independência, que leva em conta tanto todas as achadas da historiografia regional, que tem pelo menos a vantagem de distribuir muitos detalhes desconhecidos e muitos aspectos sociais interessantes que passam despercebidos pela historiografia nacional. Mas, por outro lado, como é que a gente vai conseguir integrar essa história? Ou talvez não seja preciso, depende, não sei como você responderia a uma pergunta desse tipo. Deixa eu dar um palpite. Ok. É uma provocação mesmo, na outra ponta, né? É muito bom ver o CRAI aqui fazendo essa questão tão, vamos dizer, tão atual, né? Tão candente de uma historiografia que quer, para todo bem, né? Ultrapassar esse plano da história nacional, etc., e conectar-se de diferentes modos. Eu estou na outra ponta, estou dando um curso sobre a revista do IHGB, nos seus primeiros números e aquele projeto, e justamente ontem a gente estava falando daquele texto do Manuel Salgado, onde ele fala dos discursos de fundação, né? Ele tem os 3 discursos de fundação, do Januário, do segundo que me foge aqui, mas do Cunha Matos, que é o que eu queria lembrar aqui, né? E que estão lá, enfim, discutindo como é que deve escrever a história. Em 39, 40, o Cunha Matos morreu, né? Então é bem curioso isso, porque o Cunha Matos escreveu isso em 39, morreu em seguida, e o seu texto não foi publicado, senão já muito mais tarde, né? No final da década, se não me engano, no final da década de 60. Né? Portanto, este projeto, embora conhecido das cúpulas do Instituto, o Instituto não abraçou, né? Abraçou o outro, como a gente sabe, enfim. Mas qual era o projeto? Dizia ele, é preciso primeiro escrever a história das províncias. Né? Então, dizia, tem uma história. Não é possível fazer uma história geral do Brasil ainda. A história geral do Brasil é um projeto, né? E aí ele propõe uma periodização, onde tinha uma história antiga do Brasil, que é a história do Brasil antes, ou seja, a história dos povos que antecederam a chegada dos descobridores dos europeus, uma segunda história do Brasil, que seria a partir dos europeus, e uma terceira, que seria a partir da emancipação política. Então, ele propõe uma periodização e, ao mesmo tempo, um recorte, né? Dizer, bom, está difícil esse começo, porque a gente precisa, primeiro, fazer bem a história das províncias, sem a qual é impossível empreender a tarefa da história. E sabe que isso me pareceu tão atual? eu ontem, falando sobre isso, pensei que eu acho que eu sou a favor do Cunha Matos. Né? Quer dizer, não em outras coisas, que em outras coisas ele era bem ruim. Mas nisso faz algum sentido. Né? Ou seja, que o projeto de História Nacional que se impôs numa certa altura, meio que aplastou já de saída, né? Quer dizer, já colocou essa unidade de análise como uma unidade necessária e pré-existente. Né? E quando a gente foi trabalhar na questão das identidades e dizer que, enfim, as pessoas foram antes baianas, pernambucanas, mineiros, etc., antes de, né, que se colocasse a questão das múltiplas formas de ser súditos, de várias possibilidades, etc., né? No fim, a gente está levando água para essa perspectiva historiográfica e que se deva retomar, né, essas historiografias que, por muito tempo, a gente, sobretudo a gente que é paulista, estranhou. Né? Mas, na verdade, é só no Rio de Janeiro e em São Paulo que esse estranhamento acontece. Todos os outros continuam a pensar como Cunha Matos. Primeiro, a gente faz a história da Bahia, para depois... Né? E a história do Brasil, se der tempo, a gente faz a história do Brasil. Se não der, mas o que é fundamental é que os nossos estudantes conheçam a história da Bahia. O que no fundo, são perguntas historiográficas muito diferentes, né, que subsistem, né, e culturas historiográficas que subsistem no nosso país. Né? E, enfim, só para ouvir o André mais um pouco. Eu queria falar uma coisa na carona do Cray e da Vilma.
Sim. E é uma provocação também à Revista Almanac e à Sociedade Brasileira de Estudos 800, né? A gente tem um desafio, antes de mais nada, que é um desafio dentro da própria historiografia, que trata não só da independência, como dos fatos correlatos anteriores e posteriores, né? Recentemente, houve uma publicação na Ilustríssima da Folha de São Paulo, né, falando que não houve participação popular na independência do Brasil. Eu li aquilo ali com uma enorme perplexidade, mandei algumas coisas para a pessoa que escreveu, né, dizendo que isso já é um debate que já existe na historiografia. Acho que essa altura do campeonato, você dizer que não há participação popular na independência do Brasil, me senti um pouco com vontade de responder na própria Folha de São Paulo, mas nesse momento de pandemia não tenho essa disponibilidade de tempo, né? Vou me contentar com um artigo que vou escrever lá para a coletânea da CEL e com a conferência que eu fiz. Mas eu acho que a gente tem um problema dentro da própria historiografia, né, que eu acho que o André tem, né, editora aí da revista, igual a Cláudia, que a gente tem que tentar dar um encaminhamento quem é do século XIX, né? Até porque isso gerou um debate no Twitter, né? Gente dizendo que não tinha estudos sobre isso. E aí eu disse assim, não, o que tem... Assim, não fui muito educada. Depois eu olhei a minha resposta, achei que a minha resposta não foi muito educada. Mas na hora foi como saiu. Eu disse assim, não, acho que o que tem é ignorância sobre o assunto. Está faltando que vocês se informem, né? Muita coisa produzida exatamente no Pará, em Pernambuco, no Ceará, na Bahia, sobre esse tema, e que, sabe, a gente fica como livre atirador. Então, eu penso assim, que é uma provocação aí para o André, não só como pesquisador, mas como editor, né? Assim como a Cláudia, assim como o pessoal da CEL, né? Que eu acho que tem uma questão da gente ainda falar, a gente está falando tanto de história pública, né? História pública, o que a gente vai fazer com esse tema nessa linha aí que o Cray colocava? Eu acho que a gente precisa pensar numa política de falar sobre isso, né? Porque eu vi gente jovem no Twitter, professores universitários jovens, fazendo coro de que não tem estudo. Aí eu vi, isso é coro que não tem, né? Então, assim, eu acho muito complicado isso. Eu acho que a gente, como está descobrindo esse negócio de divulgação científica, né? Muito na cola da pandemia, dos divulgadores aí, né? Das ciências biológicas, mas a gente queria que um pouco que o André se posicionasse em relação a isso, porque eu penso que é urgente. A gente, ano que vem, vai estar aí no Bicentenário capturado, sei lá que forças, dizendo que não tem participação popular, que não tem guerra, sabe? As coisas loucas que você ainda ouve falar de gente jovem, né? Se fosse o Leonardo Rodrigues voltando do túmulo para dizer, acho que nem ele. Acho que ele ia dizer que tem guerra. Ele fez um trabalho sobre isso, mostrando que tem guerra. E tem gente nova desconsiderando isso, né? Então, é uma provocação. Eu penso que a Almanac, a sociedade, tem que se posicionar em relação a isso, porque eu fiquei assim abismada com o que eu vi publicado na Folha e mais abismada com a discussão do Twitter, né? Onde eu, infelizmente, não fui muito lá assim, educada, né? Eu chamei todo mundo de ignorante, não foi essa a minha intenção, mas eu falei que faltava conhecimento sobre o assunto, né? Enfim, eu acho que falta isso, né? Porque acho que falta divulgação. Desculpa, mas aí eu acho que o Wilmar tem razão, a minha ascendência lusitana, não querendo reforçar estereótipos, primeiro o tamanco, depois eu reflito. Então, foi por aí que aconteceu. Bom, André, é uma provocação para vocês, né, da Almanac, é uma provocação pensando no Bicentenário, pensando em tudo isso que você brilhantemente falou. Eu estive aqui aplaudindo isoladamente, o que chorei quando eu li a Folha de São Paulo, estou aplaudindo aqui sozinha você. Mas a gente tem que fazer alguma coisa, não é possível que continue dizendo essa barbaridade por aí, né? É isso. Posso falar só um segundinho?
Eu vou deixar o André responder, porque ele vai responder brilhantemente pela revista, como um dos editores, obviamente, inclusive pelo projeto que, né, enfim, está em curso nesse momento, que o próprio André, enfim, coordena, né, e organiza, que eu acho que dá um pouco essa visibilidade a esses temas que a Gleide está pedindo. Mas a gente às vezes conversa ali também pelo Twitter, e eu sei exatamente do que ela está dizendo hoje, né? Enfim, quando hoje mesmo ela usou o argumento de autoridade de alguém que sabe do que está falando, né? Enfim, eu acho que isso é absolutamente necessário, Gleides. Eu acho que do ponto de vista desses canais de comunicação e de divulgação, e claro, né, quando a gente chama uma live aqui, traz os pesquisadores, é exatamente para que a gente aborde esses temas de uma maneira que a gente possa um pouco futucar essas, né, enfim, porque realmente tem muita gente jovem que só olha em torno, quer dizer, olha no seu entorno e não presta atenção naquilo que já, enfim, de uma produção acadêmica tão importante, né? Quer dizer, passa a olhar apenas a partir do seu presente, daquilo que ela acha que ela própria está produzindo. Mas, enfim, é uma questão mais do que necessária. Mas o André vai responder isso aí. Enfim, obrigada aí pela sua convocação. Posso responder, Valentina? Vou começar primeiro pela da Gleides e depois eu respondo a Vilma Hendrick. Agradeço a todos, agradeço as considerações, as questões, as provocações. Sobre a questão da Gleides, como a Cláudia já antecipou, na verdade, essa é uma inquietação que a Almanac tem já há algum tempo, né, de falar com um público mais amplo, porque, evidentemente, aquelas pessoas que estão dedicadas ao estudo do século XIX, da formação do Estado, de modo geral, sabem que existem esses estudos de uma participação popular. Agora, eu chamo a atenção da força que existe, né, isso só comprova a força, né, que os mitos de origem têm, né, dessa coisa de que não há conflito, não há participação popular, que tudo se acerta por cima. Então, mesmo tantos anos depois, né, tanta coisa caminhada depois, você ainda tem essa perspectiva como uma perspectiva dominante. Por isso que, inclusive, é interessante porque em alguns debates, né, eu tenho insistido nisso, e alguns colegas falam, não, mas isso já é superado. Não, isso é superado para mim e para você. Né, para uma visão né, de um extrato médio brasileiro e tal, não sei o quê, isso não é superado coisíssima nenhuma. Né? Isso é uma coisa né, super presente. Então, nesse sentido, existem dois projetos que eu acho que um pouco dialogam com o que a Gleides está nos cobrando aí. O primeiro deles, que está mais avançado, é a participação da revista Almanac e também da Sociedade de Estudos do 800, em parceria com a Associação Nacional de História, ANPU, né, que está produzindo, aos poucos, né, começou já algumas experiências, um canal de divulgação de história, que é o A, né, uma interjeição, né, A. Esse negócio começou, né, com algumas publicações no Instagram, né, e aí são coisas limitadas, mas já apareceram algumas coisas ali, né, alguns dos nossos parceiros já publicaram, eu mesmo já publiquei textos ali sobre a questão da independência, mas acho que o material que mais diretamente responde ao que a Gleides está nos cobrando é o projeto que deve vir agora, em finais de novembro, começo de dezembro, que é o estabelecimento do Magazine do A, né, que, repito de novo, é uma parceria da Revista Almanac, da Sociedade de Estudos 800 e da ANPU. Né? Então, nesse almanac, a nossa ideia é de publicar, nesse período das efemérides, publicar textos de divulgação ligados à independência. Então, são textos
dirigidos a um público não especializado, textos curtos, né, de 2,5 páginas no máximo, ou até menos, né, e que, evidentemente, vão focar esses avanços no campo do conhecimento que a gente tem. Então, a participação dos indígenas, se a independência foi ou não foi uma revolução, a questão das datas comemorativas, né, enfim, a ligação com a África, né, como que isso foi visto na África, a imprensa na independência, coisas desse tipo. Então, alguns aqui já estão engajados nisso, aqueles que ainda não estão engajados nisso, esperem, porque receberão convites. Né? E a nossa ideia é um pouco ter um movimento de publicação durante, pelo menos até o fim da efeméride, de um artigo desse tipo por semana. Né? Então, assim, com isso a gente conta com vários colegas, né? A gente tem aí uma equipe que está trabalhando bastante para que isso seja possível, e eu imagino que isso deve ter, sim, algum tipo de intervenção nossa, né, nesse debate, principalmente pelo fato da ANPU, né, estar nos respaldando, né, o que permite com que a gente atinja públicos que não são só o nosso, né, porque uma coisa, o Almanac, ela dialoga, mas dialoga com os pesquisadores ligados ao século XIX, assim como a CEL, né? A ANPU, ela joga isso para outros públicos. Então, esse é um primeiro projeto. Um outro projeto, que esse está numa fase mais engatinhando, mas é um que eu gosto do mesmo jeito, né? É uma tentativa que nós temos tentado fazer em parceria com o Prof. História da Unifesp, de início, mas a ideia é depois ampliar, é de tentar fazer com que os artigos da Almanac sirvam, né, como respaldo para a produção de produção de produtos, né, para usar esse termo, a gente ainda não encontrou o melhor, que dialoguem com a realidade escolar, né, que a gente está falando, chamando aí de Almanac na escola, ou enfim, uma coisa assim, que é um pouco a ideia, olha, então, um exemplo, né? Na escola é muito comum que se diga que a questão do voto era muito restritivo no Império. A gente sabe que isso não é verdade, né? Existem N estudos sobre isso, mas isso tem sido repetido ad eternum, né? Na Almanac você tem vários artigos, eu fiz uma conta de pelo menos 3 ou 4, que questionam isso, que estão dados e tal. Então, é um pouco a ideia de como você faz esse diálogo entre a escola e aquilo que está sendo discutido no Almanac. Tendo clareza, né, que são culturas acadêmicas diferentes, linguagens diferentes, propósitos diferentes. Né, que quando aquele pesquisador ultra especializado escreveu um artigo sobre as eleições do Império, ele não está pensando isso para a escola. Não é? Então, como você pensar, né, um diálogo possível entre esses dois polos? Então, esse é um desafio que a gente está pondo, que ao contrário do anterior, né, a gente ainda não tem nenhuma linha escrita, mas é muito interessante porque a gente começa sempre todas as reuniões hiper angustiados, porque a gente acha que não vai chegar a lugar nenhum, né, e depois a gente fala, não, olha, existe essa possibilidade, existe aquela outra possibilidade, como é que eu fujo, né, de uma coisa prescritiva para os professores, como é que eu apenas trago elementos para que eles possam usar e tal. É um debate assim sem fim, né? A gente vai e a gente tem tido muita colaboração dos colegas do ensino de história, e eu acho que isso é uma coisa interessante. Enfim, é só para ter uma ideia, então, de que a gente tem sim tido essa preocupação de falar com outros públicos e de enfim, quebrar um pouco esses paradigmas que não, por exemplo, de que não existe conflitos ou participação popular na independência. Tentando responder rapidamente ao Hendrik e à Vilma, né, que, enfim, estão sempre aqui comigo, quando eu vou pensando essas questões, né, sempre lembro dos textos deles e das conversas e tal.
eu acho que, na verdade, um momento como esse aqui, a gente está justamente tentando isso. Está justamente tentando passar, né, das experiências locais e tentar costurar. Né? Então, assim, quando eu olho para o que acontece na Bahia a partir do seu estudo, Henrique, por exemplo, né, eu olho assim, me lembro assim, que eu li e fiquei pensando, olha, quanta coisa que tem ali, quanta que se conecta com aquela experiência que eu estou tendo e com... então, assim, é evidente, né, sem dúvida nenhuma, que as histórias mais focadas em territórios mais limitados, ela faz crescer a complexidade do que a gente está questionando. Então, eu sempre dou um exemplo, né, quando eu tive pela primeira vez em Belém, ainda não existia o programa de pós-graduação. Né? Hoje, passados, quantos anos? Passado quase 20 anos, né? Que incrível dizer isso, mas é verdade, passado quase 20 anos, existe o mestrado, existe o doutorado, e eu, quando vejo as teses, vejo as dissertações, eu fico abismado de como se tornou mais complexo, né? de quanto de ganho, né? De reflexão que existe. Mas, ao mesmo tempo, o que eu alerto é o fato de que, muitas vezes, se você se centra demais na província, né, quando você não pensa o território como algo historicamente construído, e você acha que o historicamente construído se confunde com o politicamente construído, né, você se limita. Então, por exemplo, aquilo que eu venho estudado mais recentemente, que é a questão do trabalho, né, do trabalho compulsório dos indígenas, eu penso que olhar isso como um fenômeno mundial do século XIX, o trabalho compulsório, foi um enorme ganho para mim. Pensar, depois disso, pensar essa realidade local. Né? Porque a partir daí eu posso entender, então, que não estão inventando a roda ali, né? Ou estão sendo exóticos. Não, isso é um processo, né, que é igual em muitos lugares e que é determinado por processos semelhantes em muitos lugares. Então, na verdade, não é uma crítica, né, ao fazer estudos específicos sobre as províncias. É uma crítica em não pensar que os territórios são historicamente construídos. Bueno, no sé si hay otras preguntas. Escuchamos, Telio. Hélio? Posso, Valentina, fazer... Tem uma pergunta antes, Adriana, depois você, então. Eu só podia só fazer um pedido, eu só pediria que fossem todas juntas e que eu respondesse uma vez, porque eu tenho aula na sequência, só isso. Então eu ficava aqui. Perfeito, então fazemos assim. Traz os alunos. Eu avisei para eles. Tem Yara também. Tá? A minha pergunta é um pouco mais pensando nas questões anteriores, desse território em disputa, e como isso também pode estar relacionado, que é uma vertente que parece que tem pensado para além da história atlântica e da história global, pensando na questão dos refugiados exilados no Atlântico. Então, parece que tem essa vertente agora surgindo, e a minha pergunta é nessa linha, como você consegue pensar nesse movimento durante o período napoleônico, também os interesses dos britânicos, como isso pode ter dado uma organicidade, um entrosamento para os de cima durante o período da independência. Então, os ingleses estão no Maranhão, estão em Minas, e os franceses estão ali no Rio, fazendo café. Então, pensando como a gente pode pensar esses exilados e refugiados, para além de um debate ibérico, né, descontinuidade ou não de heranças, e como isso pode pensar aí a questão indígena, que muitos desses estrangeiros vão ser os fornecedores da informação que vai constituir o primeiro mapa geológico das Américas, com toda a América, e vai ser editado em Viena, em 1854. O que eu quero dizer com isso? É que o subsolo está em disputa já, e não apenas o território. Então, como pensar essas relações entre esses grupos que são mais engenheiros e tem uma certa nessa circulação e pensando no território indígena. É um pouco por aí. Talvez isso ajude a sair um pouco da pergunta do Eder. Pode ser outras conexões. Obrigado, André. Adriana? Sim, muito obrigada, André.
uma excelente oportunidade de te ouvir, e as perguntas de Valentina foram... anotei e tomei algumas para mim, né? E foram bastante importantes. Então, eu só queria refletir. Eu sou uma historiadora provinciana, adoro escrever sobre a província do Espírito Santo, e refletindo sobre a independência, sobre esse aspecto que você acabou de tratar, eu comecei a me deparar primeiro, que nós partimos sempre de uma ideia política forjada, uma memória forjada de Estado. Então, é o Sergipe falando de Sergipe quando não era Sergipe, o Espírito Santo vive uma situação que poucas províncias no Brasil tiveram. Desde 1500 é Espírito Santo. E isso faz com que nós tenhamos alguns problemas diferentes desses que não existiram. E o primeiro problema é que o território, a demarcação, a organização do território colonial era muito diverso. E o Espírito Santo é bem exemplar nisso, porque o Espírito Santo tinha um território que envolvia a ouvidoria, que tinha Campos, por exemplo, e São João da Barra, a partir da metade do século. Tinha a província do Espírito Santo submetida, ou a capitania até, submetida à Bahia. Tinha a comarca, os processos seguindo para o Rio de Janeiro. Então, a organização colonial, a organização até territorial, politicamente determinada, era muito diversa. Então, a primeira explicação com a qual eu tive que me deparar quando fui falar da independência no Espírito Santo foi exatamente a questão que você nos trouxe, que é muito apropriada. É preciso se atentar. Então, nós tivemos no Espírito Santo, vamos dizer assim, um desdobramento desses problemas. Primeiro, com Campos, né? Disputando, inclusive, quem a gente enviava para Lisboa, etc. Depois, no calor da independência, nós ajudamos a impor a independência a São Mateus, que fica no norte do estado, que estava vinculada à Bahia. Então, veja como essas questões, né, territoriais têm um desdobramento muito forte. Para além das conexões que você trouxe muito, quer dizer, sem pensar essas conexões, é uma história trágica, né? Mas quando a gente observa as conexões, tudo fica muito claro, a gente observa como os discursos circulam, se localizam, mas o espaço de territorialidade tem toda a razão, acho que precisa ser muito bem pensado. Mas queria só fazer essa observação. Obrigada. Então, fazemos a última, Lara. Muito obrigada, Valentina. André, adorei te ouvir, adorei saber também dessas estratégias de política de comunicação, tanto para difusão quanto para impulsionamento. Eu fiquei ouvindo você falar e me veio à luz uma coisa que me incita muito a pensar, que de um lado é assim, o quanto a década de 1820 ela tem um polo gravitacional no tema da independência, que faz com que muitas vezes fiquem apagadas outras dinâmicas do período, que têm profunda importância na cultura política de então e nas lutas de redefinição do que é cidadania, do que é liberdade. E que talvez a gente esteja avançando no sentido de desnacionalizar a década de 20, vamos dizer, e entender mais as suas culturas políticas ativas do período. E se eu entendo do que eu consigo ler e do que eu acompanho dos debates, há uma importância muito grande das culturas políticas do ponto de vista do quanto elas circulam. E que talvez se você acha que isso pode ser uma coisa que a gente podia
perceber um pouco mais, porque muitas vezes elas parecem debaixo de uma certa geopolítica territorializada do período, porque era aquela que tem uma documentação sistematizada. Mas se não tem uma circulação, vamos dizer, que não obedece essas fronteiras necessariamente, e que sim, na circulação, a gente pode entender melhor essas dimensões de idas e vindas, e até de impasses ou de potências dessas culturas políticas, vamos dizer, subalternas e populares, mas que mostram no conjunto uma força enorme. Eu não vou perder a oportunidade de convidar todo mundo para o encontro da CEL de pós-graduando aqui, em provavelmente abril é essa data, está confirmada a mesa, fechei, está tudo certinho, vamos fazer aqui na Unicamp, a casa recebe com maior alegria. A primeira mesa discute cidadania, 1822, Keila Greenberg, Beatriz Mamigonian e Magda Risse. Acho que também é uma tentativa de colaborar com os debates, por conta da CEL. Obrigada, viu? Eu esqueci de mencionar também de que nessas estratégias, né, de divulgação e que a sociedade também está organizando uma série de livros, acho que são 6 livros, com foco na independência, e um deles é sobre, né, são 6, né? Um deles é sobre resistência e conflitos, mas também sobre vários dos temas que foram citados aqui. Deixa eu tentar responder rapidinho, apesar que são questões um pouco complexas. Eu vou tentar responder de trás para frente, na verdade. Eu acho que sim, a independência ela tem um poder aglutinador historiográfico enorme, mas eu acho que isso não é só no Brasil, né? Até onde eu acompanho a formação dos Estados nacionais, né, os processos de independência, eles são o filé mignon de toda e qualquer historiografia nacional, né? Enfim, tem uma série de estudos aí para discutir o quanto isso é impactante tanto na historiografia acadêmica quanto no próprio ensino de história, né, ao longo do século XIX, século XX, enfim, há um debate enorme sobre isso. Eu acho que talvez o problema não esteja tanto no fato de que há um foco muito grande na independência. Eu acho que talvez o grande problema seja a interpretação de que a independência é uma opção entre ficar sob a liderança de Portugal ou do Rio de Janeiro. Eu acho que essa é a principal questão. Quando você não percebe que para esses homens, né, de modo geral, a independência significava que tipo de Estado a gente está construindo, que tipo de pacto, que de novo é o que eu falo, assim, a gente ensina isso para os alunos, né, que no século XIX Estado é pacto, né, mas esquece dessa parte, como se o pacto já tivesse dado. Né, então o pacto, compactuem aqui comigo, Dom Pedro, mas enfim, em vários momentos falam não é isso, não é esse pacto que nós queremos, é um outro pacto que nós queremos. Então, acho que a partir daí, assim, a gente vai percebendo como isso volta, né? Então, assim, não é por acaso que esse Sabino, que é derrotado aqui na luta de independência, ele vai aparecer depois na Revolta Regencial, que o Batista Campos, que aqui na Independência é preso, tá, não sei o quê, também ali vai ser importante nos conflitos durante a regência, né? E acontece a mesma coisa o tempo todo, porque são as questões, na verdade, e por que se concentra, né, na regência? Um dos meus argumentos, né, é que, ao contrário do que oh meu Deus, que o texto lá, ação, reação e reação tenta estabelecer, de que foi dado muita liberdade às províncias, né? Acho que um dos motivos pelos quais você tem ali aquele terremoto durante a regência é justamente porque as reformas elas são muito tímidas perto daquilo que se esperava. Né? Então você tem ali de novo, né, naquele momento, uma ideia de possibilidade de repactuar esse pacto. Né? Então nasce de novo. Então, assim, não por acaso, quando o Dom Pedro cai e os caras começam a rediscutir a
a reforma constitucional, se volta a falar em independência, né? A ideia de independência volta a estar no radar, né? Porque você está falando de novo, né, do pacto, você está falando de novo dos direitos, da extensão dos direitos, do controle do trabalho e coisas desse tipo. A fala da Adriana, eu acho que ela é perfeita, assim, no sentido, o exemplo do Espírito Santo, ele é perfeito, né? E, na verdade, ele não é único, né? As províncias todas são assim, né? Você tem coisa entrando para lá, você tem entrando para cá, que, enfim, que resumidamente é aquilo que, com outro nome, o Anderson chamou, o Benedict Anderson chamou das rotas de peregrinação, né? Então, uma das coisas que o Istvan, ali no texto lá da Peças de Mosaico, colocou, e que acho que se fala pouco em relação a outras coisas, é justamente a percepção que ele teve da ideia do Anderson, pensada para a realidade do Brasil, né? De que você não tem uma rota de peregrinação que forma uma nação, mas, na verdade, você tem várias rotas de peregrinação, né? Então, que é, de certa forma, o que o Brodel também colocava, né? O Brodel também trabalha com essa ideia antes, né? De como as rotas criam esses territórios, isso que eu estou chamando de territórios historicamente construídos. Então, quando ele usa o exemplo do Brasil, é engraçado, o Brodel fala isso, né? Você tem vários centros, né? Ele não chama de rotas de peregrinação, mas você tem vários centros, ou seja, Pernambuco é um eixo a partir do qual se engloba um território que vai para além do que seria a capitania de Pernambuco, né? Então, o Rio de Janeiro é um eixo que organiza territorialmente, hierarquicamente, um território, né, que engloba o Espírito Santo para algumas coisas, São Paulo para outras, e blá, 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 blá. Que, de certa forma, né, é o que estava se colocando antes aqui com a questão fiscal, mas que não é só uma questão fiscal, né? Esse território ele é construído historicamente a partir dessas hierarquias que passam também pelas questões fiscais, mas que não são só as questões fiscais, são as questões judiciais, são as questões de formação dos indivíduos, não é? Então, no caso da América Portuguesa, né, e o Istvan coloca isso, e eu acho isso uma das coisas mais bonitas daquele texto, o desafio é justamente porque as rotas de peregrinação, elas não explicam a unidade, elas ajudam a problematizar a unidade. E eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que o caso do Espírito Santo, por exemplo, como é que a gente poderia pensar assim, na independência no Espírito Santo? O Espírito Santo em si mesmo não poderia, né, de maneira fiscal, produtiva, enfim, digamos assim, bancar um caminho para a independência só por ele, por exemplo, não é? E por fim, respondendo ao Télio, saudade aí da nossa parceria aqui na Unifesp, mas eu não saberia dar uma resposta tão clara do jeito que você está colocando. Aliás, fiquei super interessado nessa abordagem que você está pensando. Eu sei que houve sim, né, a chegada ali dos viajantes, os Pix Marços, um dos pontos do livro é dedicado ao Pará, né? O Marços depois ele vira correspondente de algumas autoridades do Pará, né? Então eles mantêm esse interesse, mas eu não vi algo que chegue nesse nível do que você está falando, né? Eu penso a influência dos estrangeiros ou das experiências estrangeiras de um outro lugar, né? Enfim, que, por exemplo, a boca de entrada para Cayena foi o Pará, né? Então aí sim você tem o contato com a experiência, mais diretamente da experiência francesa, da Revolução Francesa, do período napoleônico, essas coisas todas, a partir de algumas populações ali, a circulação de ideias de um lado para o outro, mas é algo que, enfim, sempre se fala muito, mas que não se tem, assim, uma concretude muito clara de até que ponto isso houve, né, um foco. E pensar a questão dos interesses, né? Se você tem consulados britânico e francês em Belém nesse período, muito rapidamente você vai ter consulado americano também no Pará,
e um comércio externo forte para essas regiões, né? Primeiro para a Inglaterra, né? E posteriormente um comércio que vai crescendo para os Estados Unidos. Mas isso seria assim que eu pensaria de modo mais imediato. Agora, eu tenho bastante interesse nisso que você disse, né? Eu não sei, mas eu não sei até que ponto havia um mapeamento desses territórios, né, ali naquela região. Se você souber de algo, eu realmente agradeceria em saber. Bueno, me toca cerrar. Muchísimas gracias a André por las intervenciones. Personalmente yo me quedo con un montón de preguntas para hacer porque en mi cabeza dispara el caso hispanoamericano, que me parece que dialoga no siempre con el caso brasilero y que, bueno, hay mucho para, para conversar y comparar. Y bueno, agradecerles muchísimo la participación de todos los colegas que estuvieron presentes, que intervinieron. Personalmente y en nombre de la revista Almanac, ha sido un lujo y un placer poder compartir con ustedes la tarde. Así que bueno, muchas gracias a todas y a todos.